Era uma vez uma linda tarde no ano de 1984. As crianças estão ansiosas para ligar a TV e assistir seus desenhos preferidos. Era o dia 20 de agosto. Quando ligam a TV, elas ficam um pouco espantadas. Porque tem um rapaz de voz fina, roupa vermelha, cueca amarela por cima da roupa, um coração no meio do peito, uma marretinha de plástico e anteninhas com bolinhas nas pontas. Essa provavelmente foi a reação das crianças ao verem pela primeira vez o Chapolin Colorado em sua estreia aqui no Brasil e no SBT. E hoje você vai conhecer todas as firulas e segredos que envolvem a chegada das séries aqui no Brasil em mais um... Em 1984, os personagens criados por Chespirito já estavam no ar há mais de 15 anos no México. Fazia tanto sucesso que eles já faziam turnê até pelos Estados Unidos. O SBT, à época, era considerado uma emissora nova. Foi fundada em 1981. E o Silvio Santos, dono da emissora, como todos sabem, gostava de apostar em conteúdos internacionais na programação. Numa dessas, em 1982, eles compraram uma das novelas de maior sucesso na história do México. A novela Os Ricos Também Choram. Um melodrama que fez tanto, mas tanto sucesso aqui no Brasil pelo SBT, que a parceria Televisa e SBT se tornou a mais longeva de todos os tempos e permanece até hoje. Com a parceria firmada, não demorou muito para a Televisa oferecer dois de seus maiores sucessos de exportação para o sistema brasileiro de televisão, o SBT. Tenho a impressão de que você parece com alguém que eu conheço. E é lógico que o SBT viu aquilo e achou maravilhoso e quis apostar de primeira na exibição desses dois produtos, correto? Mas é claro que não! Antes dessa época, segundo Chespirito em sua autobiografia, a Televisa tinha um esquema diferente para vender Chaves e Chapolin. Como o Chapolin nasceu primeiro em 1970 e já era um sucesso pela América Latina, sendo o primeiro programa mexicano a ser exportado para outro país, a Televisa chegava assim: olha, você já comprou o Chapolin. Então agora que tal comprar essa série do mesmo criador, que se passa numa vila, tem um garoto pobre, órfão, parará, e o resto você já sabe. Mas quando o SBT foi, convidado a comprar Chaves e Chapolin, essa história não existia, porque ambos já eram sucessos internacionais. Toda a América Latina já exibia Chaves e Chapolin, menos Cuba e, claro, o Brasil. Acontece que, pelo menos de início, o Silvio Santos não se interessou nem um pouco pelos dois programas. Há uma lenda dos primórdios da internet que o Silvio Santos foi o único que bateu o pé, que queria exibir Chaves e Chapolin desde o começo e foi contra todos os executivos que não queriam exibir Chaves e Chapolin. Não é bem assim. Para que Silvio Santos se convencesse a exibir as séries, ele foi convencido por uma outra pessoa, José Salatiel Lage. Ele era um dos diretores do SBT e nessa época ele comandava o núcleo de dublagem. Afinal, como o SBT exibia muitos programas internacionais, para eles era mais fácil ter um núcleo e vários estúdios de dublagem dentro da própria emissora. Além, claro, dele ser amigo pessoal de quem? É isso mesmo, do próprio Silvio Santos. Naquela época, a Televisa ofereceu os programas alegando que era um sucesso internacional, o que não era mentira. Segundo o Salatiel, o Silvio queria naquela época fazer uma programação muito mais popular. Mas claro, o Salatiel pensava que deveria existir pelo menos uma qualidade técnica por trás disso. E quando ele assistiu pela primeira vez Chaves e Chapolin, ele percebeu a iluminação fraca, os cenários ultrapassados, e uma produção bem mais datada do que eles pensavam pro padrão daquela época. Mas se ele falava de qualidade técnica, por que ele quis apostar em Chaves e Chapolin? Simples. Ele gostou do humor feito por Chespirito. Sem confiar muito naquele produto, o próprio Silvio Santos perguntou para ele se valia mesmo a pena apostar naquilo. E José Salatiel respondeu que sim, porque segundo ele, mesmo com a qualidade técnica abaixo do esperado e certas piadas regionais, ele enxergava naquela produção a essência do circo. Para reforçar o argumento, ele usou o exemplo de um outro programa de humor nacional que fazia muito sucesso naquela época, Os Trapalhões, liderado por Renato Aragão, o Didi, que era um programa com piadas mais adultas, um pouco mais de malícia,
e provavelmente não tão bem assimiladas e compreendidas pelas crianças. E prova disso é que Salatiel não gostava que sua filha assistisse aos Trapalhões, mas gostaria que ela assistisse ao Chaves. Confiando na palavra de Salatiel, Silvio Santos então solicita a dublagem de 12 episódios, que ficaram a cargo da Maga, empresa que era comandada por Marcelo Gastaldi, que passou a ser também a voz do Chaves e a voz do Chapulin Colorado. Gastaldi, inclusive, era uma das poucas pessoas que realmente acreditavam no potencial da série, mesmo antes da estreia dela. E se você está gostando do vídeo, já deixa aquele like porque é muito legal que essa história chegue a mais pessoas e mais fãs de Chaves. Zaz? Isso. Ok, episódios dublados. Agora era hora de apresentar a série para outros executivos do SBT e ver a reação deles. E digamos que a reação deles foi mais ou menos assim. Ai, não! A parte executiva do SBT simplesmente odiou o programa. Eles diziam ao José Salatiel que o programa era de baixíssima qualidade e que ele só queria dublar porque era o núcleo que ele comandava. Agora, a opinião da cúpula da emissora era que era uma produção barata, de baixa qualidade, com cenários precários, texto muito inocente, tudo aquilo que os Trapalhões não eram. Aí então, finalmente, o Silvio Santos acabou sendo convencido a colocar o programa no ar, mesmo como teste, na parte reservada na programação para o público infantil. O programa, chamado TV Pau, era apresentado por Paulo Barbosa e era uma espécie de game show. Fora a interação do apresentador com o público, tudo era intercalado com desenhos animados. E o Chapulin estreou primeiro, em 20 de agosto de 1984, sob o nome de O Polegar Vermelho, que foi o primeiro nome do Vermelhinho aqui no Brasil. Foi o episódio da penúltima temporada, chamado Aristocratas Vemos, Gatunos Não Sabemos. Ele é o Polegar Vermelho. 4 dias depois, no dia 24 de agosto, era a vez da estreia de As Aventuras do Chaves. É o nome que consta na programação oficial interna do SBT. O primeiro episódio de Chaves a ser transmitido foi O Matador de Lagartixas. Segundo o jornalista Paulo Pacheco em matéria para o UOL, inicialmente as exibições das séries eram semanais, e a frequência foi aumentando cada vez mais, comprovado sucesso. Mas então Chaves e Chapolin fizeram sucesso logo de cara? Sim, o público brasileiro se apaixonou por aquele menino órfão e por aquele herói totalmente perdido, provando mais uma vez que Salatiel estava certo desde o começo. Afinal, quase 40 anos depois, nós estamos aqui, falando sobre isso com todo o amor do mundo. Sim, porque o amor é... E é com esse mesmo amor que nós pedimos a sua inscrição aqui no nosso canal. É muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo sobre Chaves, Chapulin e aumentar ainda mais essa base de fãs, já que as séries infelizmente não estão no ar. E se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal, tá bom? Esperamos você no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!